Meus queridos, meus amados ao redor do mundo, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja todos vocês. Que o amor do Senhor continue cobrindo você, sua família, seus amigos, no nome de Jesus, amados. Meus queridos, como estão todos vocês aí ao redor do mundo? A gente chegando aqui. A Páscoa de 2023 vai ser celebrada quarta-feira. Hoje é dia 31 de março, sexta-feira. E vamos ter a Páscoa em 4 dias. Olha que maravilha. A Páscoa de 2023. Meus queridos, meus amados, a mensagem que o Senhor tem escolhido no sábado passado, quando eu faço o live, quando a gente faz a live, foi essa mensagem 624. E hoje é o último dia da semana e eu vou passar essa mensagem. Tem essa mensagem que ele escolheu para passar no dia de semana, é assim que eu faço, e tem a mensagem para passar no dia de sábado. E tem duas novas mensagens que também que eu vou passar logo que tiver a oportunidade do Senhor, né? Puxando mesmo essas mensagens para sair. Interessante, eu estava recentemente pensando nisso, né? Tem alguns vídeos que eu queria mostrar a você, de outros conhecimentos que ele tem me dado, mas não tem pintado folga. E eu estava pensando justamente nessa mensagem, ele passou aqui, eu li ela agora. O Senhor tem prazer em abrir o coração dele e passar tudo isso para você. E nisso é a nossa vontade também de todas essas pessoas que o Senhor tem escolhido fazer esse trabalho. Para passar essas mensagens para você é a nossa vontade realmente, né? E assim nós continuamos. E é claro, o Senhor sabe o que está no meu coração, o que eu quero fazer, mas primeiro e acima de todas as coisas é passar essas mensagens que Ele tem escolhido para mim fazer. E quando chegar o tempo, outras coisas também vai ser, outros conhecimentos que o Senhor tem colocado, me dado, entendimento no meu coração. Meus amados, essa mensagem 624 foi dada no dia 22 de julho 25, então foi o ano passado em julho. E é a segunda vez que ele pede para passar essa mensagem. Então, quando isso acontecer, algumas mensagens que ele passou, ou sonhos, como se quiser falar, ele passou, já tem escolhido 2 ou 3 vezes, agora você imagina, de 680 sonhos, olha só, qual que é a estatística, qual que seria a estatística da mesma mensagem passar 2 e 3 vezes? É muito difícil, né, amados? Então você vê aqui que o Senhor tem escolhido uma mensagem para ser passada para todos ao redor do mundo. A mensagem dele é sempre boa para todos nós, mas há aquelas pessoas aqui ou ali que precisam ouvir para seguir o caminho com ele melhor, né? Ele sabe disso, e aí eles escolhem essas mensagens que específicas para esse determinado tempo. Há muito o que falar aqui. Apesar de ser aí 5 páginas, nossa, como o Senhor falou, cada linha é uma sabedoria diferente, é um entendimento diferente do Senhor. É realmente muito, muito lindo. Cada linha arruma as dúvidas aqui ou ali. Para os novos, por favor, vão para os mistériosdedeus.com, eu vou aumentar aqui. Você nos mistériosdedeus.com, você vai na história de amor de Jesus. Essas mensagens vão estar aqui, tá? Está em ordem do que o Senhor enviou para nós. Essa aqui, qual que é o número dela? Eu já até esqueci. 624, então voltando lá, 624. Você descendo aqui nessa lista de 20 anos de mensagem escolhida. Ela já está aqui, mas ela está aqui da última vez que ela foi dada por mim. E agora ela vai estar aqui atualizada, então vai ter 2 vídeos aqui. E vocês podem ver essa mensagem novamente que o Senhor está passando. Muita coisa está aqui. O Senhor sempre mostra muita coisa para nós. Vamos começar então. Os fariseus vão odiar esses sonhos. Quando ele fala dos fariseus, amados, não é que ele tem esse ódio, essa raiva danada dos fariseus, não é isso, tá? É porque essas pessoas estudiosas, algumas vezes chamadas de estudiosas, são aqueles que já estão no caminho já há um tempo, é o meu entendimento, e estudam bastante as palavras dele. Mas o que acontece com essas pessoas é que elas não tomam cuidado e elas acabam tendo essa atitude de pensar que sabem mais do que os outros e querem corrigir todos. E essa atitude não é aceitável pelo Senhor. E aí o Senhor continua trabalhando para essas pessoas, mas você vai ver aqui que ele dá pouca coisa. Você vai ver da própria boca dele falando isso. Então aqui, já foi falado no passado, os fariseus, estudiosos, mas até por mim mesmo,
no sentido de que talvez Deus tenha esse ódio, essa raiva por eles. Não é verdade, tá? Não é verdade. O Senhor não gosta da atitude deles, tá? Da atitude deles em querer ser melhor do que os outros, em querer corrigir os outros, etc, etc, porque isso, é claro, é para as pessoas que já estão no caminho há um certo tempo e já conhecem a Bíblia há um certo tempo e realmente tem essa tendência, ou não é nem tendência, é realmente uma atitude dentro deles que é muito forte nesse sentido, e isso não vai bem com o Senhor, né? É o Senhor que nos dá entendimento. Ela começa assim: abençoado seja você, você é gentil, incrível, abundante em amor e misericórdia, quem é como você, Pai? Você é gracioso, compassivo, lento para se irar e paciente acima de tudo. Todo remanescente tem esse tipo de sentimento, né, amado pelo Senhor? Eu entrego a minha vida a Ti e eu oro que eu te faça orgulhoso, anseio viver para você em tudo que faço, você é o meu melhor amigo. Olha como é lindo realmente, é um coração de um remanescente. E ela então cruzou com essa mulher, ela falou: enquanto eu estava fazendo minhas tarefas matinais, fiquei estressada, porque alguém do passado cruzou com ela. Ela agora está tendo, aqui nesse tempo aqui, 20, 22 de julho, 25, ela começou a interagir com essa pessoa que não gosta dela, e ela falou: pai, me ajude a ver isso, e o Senhor apareceu. Para os novos, então, aqui quando o Senhor fala Erim, suba, então aqui é quando o nosso Deus começa a conversar com ela. E eu vou ler, amado, ele tem muito o que falar. Oh, como é lindo o Senhor. Assim diz o Senhor: Erim, a pessoa com quem você está estressada só ouviu de um lado todos esses anos, e houve outros que colocaram lenha na fogueira. Eles não têm interesse, na verdade. Um dos seus velhos amigos tem pesquisado você e encontrou os sonhos. Ela se virou contra você e compartilhou isso com outras pessoas. Ela é escritora e se sente chamada por Deus para expor os erros dos outros. No entanto, eu não a chamei para fazer isso. Aqui há um perigo enorme que acontece com muitos de nós. O Senhor me chamou para falar isso. O Senhor me chamou para fazer isso. O Senhor pôs isso no meu coração, e etc, etc, etc. E o único fruto disso tudo é divisão, e argumento, e briga. Mesmo assim, há muitas pessoas que continuam achando que veio do Senhor. É verdade. Apesar do fruto do que a pessoa acha que veio de Deus, do fruto, seja do sonho, seja da voz, seja do que foi colocado no coração, seja depois disso tudo, apesar de que esse fruto vai trazer divisão, vai trazer briga, vai humilhar alguém, essas pessoas ainda acham que isso veio de Deus. Olha só. Muito cuidado, tá, amado? E eu necessariamente não estou falando que não seja, tá? Eu não chego a esse ponto. Mas eu chego a esse ponto de falar para essas pessoas que questionem, porque isso já aconteceu comigo também. Eu li uma coisa na Bíblia e achei que era o Senhor. E aí eu saí, causei divisão, machuquei pessoas, porque eu achei que aquilo que foi colocado no meu coração veio de Deus. E eu fiz isso, amados. O Senhor falou para mim, o Senhor tem colocado no meu coração, e etc. Causei divisão, causei isso, causei aquilo. Questione seriamente toda vez que você tem sonhos, visões, coisas no coração, vozes que falam com você, que o fruto disso tudo vai causar briga, humilhação, divisão. Questione severamente. Não estou dizendo que é de Deus, porque eu não falo para você o que Deus faz, porque eu não sei. Ninguém sabe. Mas questione, amados. Questione. Aqui então tem uma que, devido a esse grande ensinamento que ela tem, ela se sentiu no coração que ela deve expor ou corrigir as outras pessoas. E o Senhor fala claramente: eu não a chamei para fazer isso. Ó. Continuando, assim diz o Senhor: ela um dia vai se desculpar, assim como os outros. E é claro, quando isso acontecer com você, você vai perdoar essas pessoas, nós vamos. Eles vão procurar você para corrigir os seus erros contra você. A sabedoria é provada corretamente por suas ações. O Senhor já falou em outras mensagens que quando as pessoas vierem fazer isso, você vai perdoar. É claro, seu coração está pronto para perdoar.
O Senhor continua, aqueles que eu tenho chamado para você, ou seja, aquelas pessoas que o Senhor vai chamar para você, encontrar com você, muitos cristãos, então olha assim, então ele não está falando de gentios, está falando cristão, está falando aquelas pessoas que conhecem a Bíblia, vão te odiar com ódio extremo. Isso aqui está acontecendo, então, na igreja de Deus, ou até mesmo em alguma situação que são pessoas que são cristãos, vão odiar ela com ódio extremo. Isso é porque eles vão preferir vê-la como um falso mestre. No entanto, eu não te chamei de rabina ou professora. Eu não te chamei para ministrar a eles. Olha só que interessante isso aqui, amados. Olha só que interessante. O Senhor não chamou a nossa irmã para ser rabina, ou seja, pastora. Não, pastora, eu acho que rabina é um pouco diferente, né? Ou professora. Eu não te chamei para ministrar ele. O trabalho da irmã é escriba, é passar para o mundo as coisas do Senhor. E é verdade, ele fala muito pouco disso. Ele não chama, nem ela, nem ele, que eu me lembro, chamou o site dela, que ela chama de Ninho. O nosso é Os Mistérios de Deus. Eu nunca vi ele chamando aquele site de igreja. Eu nunca vi isso, eu nunca vi ela mencionando isso também não, né? Só todos esses sonhos, tá? Mas é claro que a igreja, que são as pessoas que o Senhor chama, onde vive e habita o Espírito Santo, são filhos de Deus, estão lá com toda certeza ouvindo isso, ouvindo as mensagens. Entretanto, o Senhor não chama isso não chama o site dela de igreja. Interessante, né? Vendo na minha mente isso agora. Apesar do site dela estar cheio de igreja, todos aqueles que o Espírito Santo habita neles. Olha só mais o que o Senhor faz. No início desse sonho, se você tivesse ouvido o conselho imprudente dos cristãos sobre o que eles esperavam de você, então você teria vivido sob condenação e de egoísmo farisaico deles. Isso teria sido uma prisão, uma pena de prisão para você. Isso teria te colocado como inadequada para ser mãe, casar ou até mesmo participar de qualquer grupo de liderança. Como foi, esses foram as mesmas pessoas que não tiveram nada a ver com você por muitos anos. É interessante, eu olho às vezes o tanto que a experiência dela tem sido parecida com a minha, né? Começando esse canal, quando eu me deparei em falar as palavras do Senhor dessa forma, eu tive isso também. Muitas pessoas não fazem isso, não fazem aquilo. Teve essa situação e o Senhor uma vez mandou uma mensagem para mim e falou: não ligue, João, ou meu filho, não lembro mais o que eles falam de você. Você está sendo aperfeiçoado em mim quando eles fazem isso. Uma mensagem mais ou menos assim. Continuando, o Senhor fala: isso não vai melhorar tão cedo, pois o seu relacionamento comigo continuará a ser controverso. Por que isso? O Senhor continua: é porque você confia 100% em mim para o seu entendimento. O Senhor continua: ao longo de muitos anos de provações, você tem sido provada por mim. Então você vai ver aqui que o Senhor está querendo mostrar a muitos que a nossa irmã Erin foi escolhida pelo Senhor para ser escriba dele. E aqui ele passa um bom tempo. E eu acho que ele está, realmente ele sempre fala isso, porque há realmente até mesmo muitos cristãos que estão já no caminho há muito tempo, duvidam realmente que a nossa irmã Erin foi escolhida por Deus, ou até mesmo que Deus está falando essas mensagens. Eu já ouvi com o meu próprio ouvido pessoas falando: eu acho que é Jesus, às vezes eu acho que é, às vezes eu acho que não é. Depois desses anos, quer dizer, a voz do Senhor não está conversando com eles. Por enquanto, né, tudo pode mudar, mas aqui está, você vê que o Senhor passa uma boa parte do tempo aqui autenticando o trabalho da irmã com escriba, e ele vai continuar falando isso. Eu vou repetir aqui: ao longo de muitos anos de provações, você tem sido provada por mim. Você tem mostrado que não vai dar ouvidos a orgulhosos ou soberbos. Eles não têm entendimento e certamente nenhum relacionamento comigo. Então aqui está o problema de tudo, né? Os escribas carregam, e vamos se dizer dessa forma, há uma grande porcentagem de que os fariseus
carregam orgulho, né? Eu tenho orgulho porque eu sei, eu estudei, eu formei, etc, etc, etc. Então, de repente, pode haver aquele orgulho na pessoa, né? E aquele orgulho bloqueia realmente o relacionamento com a pessoa. O Senhor fala aqui, e não tem entendimento, e certamente, o Senhor usa a palavra certamente, nenhum relacionamento comigo, quer dizer, eles pregam o Senhor através do que eles leem na Bíblia, eles acham que é isso que é o Senhor. Continuando, o Senhor fala, com ciúmes. Eles dizem, Jesus nunca faria isso, Jesus nunca falaria assim com ninguém. E o Senhor fala, sério? Sério? Eu sei que eu falo dessa forma às vezes, né? Do relacionamento que eu tenho com o Senhor, porque o inimigo fala usando o nome de Jesus, ele imita, ele fala, ele dá sonho, e etc, etc, etc. Então, do relacionamento que eu tenho com o Senhor, se você está nesse canal já há algum tempo, você viu que eu já tive essa liberdade de falar, o nosso Senhor não faria dessa forma, ou não falaria dessa forma. E é claro, né, mas isso aí vai com o relacionamento que eu tenho com o Senhor, vocês sempre têm que questionar e perguntar ao Senhor, principalmente quando eu olho os frutos de uma atitude, ou seja, de um comportamento, eu vejo que não bate com o do Senhor, é quando eu falo isso, ou do relacionamento que eu tenho com o Senhor também, né? Mas aqui o Senhor está, claro, especificando a esse grupo de pessoas, esses farisaicos, esses estudiosos que têm, e às vezes eu digo aqui, amados, talvez, que eles não sabem, que eles têm essa atitude que não é do Senhor, essa atitude de correção, essa atitude de mostrar ao mundo que eles são melhores do que todo mundo, essa atitude de mostrar a todos que eles conhecem o Senhor mais do que qualquer outra pessoa. Esse tipo de atitude, amados, obviamente não vem do Senhor. E o Senhor está aqui falando sobre isso. O Senhor continua? Bem, eu sou o Deus vivo, o Deus de toda a criação, o Deus que determina os dias do homem. Eu falei com inúmeras pessoas na Bíblia. Alguns deles eram santos e outros eram considerados profanos. O Senhor conversa com todos, até mesmo os estudiosos e fariseus, porque ele ama todo mundo, é por isso que ele morreu. Ele não morreu para os santos assim, ele não morreu para os que não estão doentes, ele morreu para os que estão doentes. E há a pregação na igreja de Deus que Deus não fala, não conversa, não toca nos doentes. Isso é pura mentira, ele morreu por eles. Ele não se envolve com eles, mas sim, ele tenta ensinar, ele trazer eles para ele. Pelo arrependimento, o Senhor continua. Eu enviei anjos para representar os exércitos do céu. Eu mostrei milagres e há realmente alguns que só vê o Senhor. E eu não estou dizendo que isso é ruim necessariamente. Através de grandes milagres, o Senhor mesmo tem falado, veio na minha cabeça que ele falou, se você não acredita em mim, que eu vim aqui pelo Deus, que Deus tinha me enviado, acredite então pelo menos nos milagres que eu faço. Continuando assim, diz o Senhor, eu escolhi Davi, um pastorzinho, modesto, e levantei ele para ser rei. A própria palavra de Deus, a minha palavra e a minha história, amado, é tão lindo isso aqui. Isso deve tirar a dúvida de muitas pessoas que dizem que o mais importante de tudo é a Bíblia e não essa história. É assim que muitos cristãos que ouvem esse sonho, essas mensagens do Senhor, fazem distinção. Há muitos e muitos nisso. E eu tenho falado aqui nesse canal que é o mesmo Deus, não é que a palavra dele na Bíblia tem mais valor do que a palavra dele na história dele. Como pode ser isso, amado? É o mesmo Deus. Eu já tenho falado isso aqui para anos que você tem me acompanhando há muito, entretanto, muitos já falaram que eu amo mais a Bíblia. Que eu amo mais as mensagens de Erim do que a Bíblia, porque eu menciono mais as mensagens do que a Bíblia. Eu já ouvi isso no meu próprio ouvido, que pessoas falam isso de mim, sendo completamente mentira, né, amados? Mentira mesmo, né? Porque a pessoa não entende que é o mesmo Deus. E ele fala aqui a própria palavra de Deus, ou seja, a minha palavra e a minha história, e é evidência e prova da obra de Deus no mundo. Quer dizer, a Bíblia do Senhor, a história do Senhor
faz a Bíblia ficar mais viva. Quantas vezes ele pega aqui as Escrituras e expande as Escrituras? E ele já fez isso na Bíblia também como exemplo, né? Ele falou, a lei fala, não, você não deve cobiçar a mulher do próximo, mas ele falou, se o seu próprio coração você olha para aquela mulher e você cria todo esse desejo, todo você está tendo cobição? Né? Ele mesmo na Bíblia mostra isso aqui, então vem agora na minha cabeça, as palavras do Senhor, ela enriquece, ela faz a Bíblia ser mais viva. Eu falo isso, é claro, eu acho que há ainda, né? Há ainda, eu já ouvi isso, pessoas que pregam e etc, fazem as coisas todas e olham essas mensagens do Senhor com dúvidas. Não reconhecem que é o mesmo Deus. E eu vou além, agora o João está falando, tá? E eu já falei isso aqui nesse canal. Que toda a palavra de Deus, seja na Bíblia, seja na história que ele está fazendo, seja em qualquer lugar que ele está, no céu, seja quando ele estiver conversando com um anjo, seja quando ele estiver conversando com o santo individualmente, toda a palavra do Senhor carrega o mesmo peso. É claro, não estou dizendo quando ele fala brincando, etc. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Carrega o mesmo peso, porque ele é Deus e as palavras que ele fala não saem em vão. Nenhuma palavra que o Senhor fala, seja na Bíblia, seja na história dele aqui, seja quando ele conversou com Enoque. Enoque escreveu 350 livros. Seja quando ele conversou com um santo individualmente na história que ninguém ficou sabendo. Seja o que ele conversou no céu com um santo que ninguém ficou sabendo. Seja o tipo de situação, não interessa o que for. Toda palavra que sai da boca de Deus carrega o mesmo peso, carrega a mesma autenticidade, carrega a mesma verdade. Nada cai por terra, nada é esquecido, nada o vento leva. Isso aqui é o João falando. É o João falando. Ou seja, ele fala uma coisa na Bíblia, ele fala uma coisa aqui. Quando eu ouvi ele falando, eu sei que é ele falando, quando eu sei que é ele falando para uma pessoa, carrega o mesmo peso, é o mesmo peso, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Né? Então, continuando aqui, eu nem sei porque falei isso, continuando aqui, o Senhor continua, e isso também prova que eu tenho uma relação pessoal com a minha criação, glória a Deus. O Senhor continua, eu não sou limitado por ninguém. Aqui eu já falei isso muitas vezes, eu uso isso aqui como sendo, não vamos colocar Deus numa caixinha. Deus não faz isso, Deus não faz. Muito cuidado com isso, né? Então, onde está escrito que eu nunca te escolheria? Olha só, novamente, ele está realmente tentando tirar a dúvida de muitos. Onde é que está escrito que ele não escolheria ela? Onde é que está limitado isso do Senhor? Continuando, o Senhor fala, você passou por uma grande aflição e grande humilhação para permanecer firme, seguindo a mim. O Senhor faz com todos isso, principalmente a noiva, tem passado pela grande aflição. Continuando, não é a grande aflição, é a aflição, né? E está continuando ainda, o Senhor está moldando, o Senhor vai falar aqui. O Senhor continua, por favor, eu não recompenso aqueles que passam... uma pergunta. Por acaso eu não recompenso aqueles que passam pelo fogo do refinador e ainda me buscam de todo o coração? A noiva tem passado, principalmente a noiva tem passado pelo trabalho que o Senhor vai dar para ela, não porque ele ama, ele tem esse amor totalmente... Não, ele tem sim esse amor por ela, pelo trabalho que ela vai fazer, que ele vai dar para ela, ele ama todos da mesma maneira. Isso inclui aqueles que são e não são judeus. Isso inclui os gentios, todos ele amam do mesmo jeito, ele quer que todos se arrependem e voltam para ele. É por isso que ele criou eles, velho. É por isso que ele criou todos. Mas ele tem essa paixão louca pela noiva, pelo trabalho que ele vai dar a ela. Ele vai ficar em todo os 144 mil e trabalhar por todo esse mundo, trabalhos incríveis que o Senhor vai fazer através dessas pessoas, milagres que ele falou que vai ser maiores do que ele mesmo fez quando ele estava nessa terra. E aqui ele está falando, aqueles que passaram pelo fogo da aflição e continuaram amando ele, por acaso ele não vai recompensar ele? É uma pergunta que ele faz. E o Senhor continua, então ele me deixa ser Deus sobre eles. Eu estou convencido de que, mesmo se eu aparecesse diretamente diante deles, eles também não me reconheceriam. Sim, amados, é verdade, eu acredito nisso.
Eu também já senti isso, falando coisas que ele tem falado, quando ele apareceu para os fariseus e falou: por acaso não está escrito que vocês são deuses? Está escrito em Salmos, acredito que no 82. Eu senti, quando eles queriam apedrejar ele, eu senti em mim que a resposta de muitos que passaram a não andar comigo, que realmente eu senti as pedras vindo em cima de mim. Entretanto, eu repeti o que ele falou, né? Mas muitos entenderam de outra forma. Não vou corrigir pecado, isso, aquilo. Não é isso que ele falou. Ele falou que se você é filho de Deus, você é Deus. E está confirmado na Escritura, em Salmos 82, e que ele falou e ele confirmou, e novamente ele falou: já que está escrito, vocês não são Deus nas suas palavras, e as minhas palavras não podem ser quebradas. Quer dizer, ele confirmou 3 vezes que as pessoas que entregam o coração a ele passam a ser filho dele. Constantemente, como ele é Deus, você é o quê? Você é Deus, você é filho de Deus. É tão simples entender isso, mas muitas pessoas deixaram de me ouvir ou me seguir, etc, etc, etc. Eu acredito que muitos já se arrependeram, isso é muito bom, né? Mas eu não fiz nada demais, eu só repeti o que ele falou. Continuando, o Senhor fala um outro ponto, que as minhas palavras e a minha história, novamente aqui está os dois, a Bíblia e a história da nossa irmã Erin. Ele fala: é a minha história, e já falou isso centenas de vezes, não, muitas vezes mesmo. Quanto às minhas palavras e a minha história, diz o Senhor, escrita por escribas, isso aqui são pessoas que ele tem pessoalmente selecionado para escrever as palavras dele, e a nossa irmã Erin é uma delas. Não foi a única, obviamente, através dessa história do ser humano aqui na Terra, mas ela foi uma delas, e ele já deu em vários sonhos, amados. Eu já li 3, 4, 5 que ele mostra a autenticidade, desculpa, da nossa irmã Erin. Ela é uma escriba, ela não é, qual os outros 2 que ele falou? Ela não é um rabi e ela não é uma professora, ela é uma escriba. Continuando, o Senhor fala: o papel era difícil de achar? Sim, ele fala aqui, desculpa, vou repetir, eu parei aqui antes de terminar a frase. Um outro ponto: quanto às minhas palavras e a minha história escrita por escribas, eu quero que você entenda como foi difícil escrever. Interessante, eu estava pensando isso, eu acabei de falar no início aqui desse vídeo. O papel, diz o Senhor, era difícil de achar como tinta e pena. No tempo de antigamente era uma pena, né? E tinha de ter a tinta, eles punham, vocês veem nos filmes, né? Eles punham a pena na tinta e escreviam. O Senhor falou: era difícil de achar. Os escribas tiveram um tempo muito difícil naquela época. Demorou muito mais para escrever. Como resultado, pouco foi escrito. Aqui está o Senhor. E já foi falado aqui, é por isso que a nossa Bíblia, a minha Bíblia, tem quantas páginas? Eu nem sei. Tem mais ou menos 1.600 páginas, né? Por isso que eu já fui falado no canal, por isso que a Bíblia tem mais ou menos, aqui na minha tem 1.600 páginas, em vez de 5.000. Olha só. Não é porque o Senhor não quer falar, é porque era difícil achar tinta e papel naquela época dos apóstolos, etc, etc. E até do tempo de Moisés, para escrever era muito difícil. E aqui ele fala: por isso que pouco foi escrito. O Senhor continua: hoje o papel está prontamente disponível, assim como a tinta dentro de sua caneta. Eu tinha uma caneta aqui, não sei onde pôs. As canetas desaparecem, né? Aqui está, achei uma. Aqui, né? Hoje o papel está prontamente disponível, assim como a tinta dentro de sua caneta. E ele fala: isso é bom, pois eu tenho muito a dizer e você tem muito a escrever. Você tem sido a minha escriba. Aqui está. Porque a facilidade de escrever as palavras do Senhor é muito mais fácil. Aqui está a caneta. Eu, no caso, uso o computador. A nossa irmã Erin, não sei quando ela pega as palavras, eu acho que ela escreve por caneta, né, quando ela está conversando com ele. Depois passa para o computador, para todos nós. E ele tem muito o que falar. Glória a Deus, né? E aqui estamos no sonho 800. Eu acredito que nossa irmã Erin falou que ela já escreveu mais de 1.000 sonhos. Parece que 300 eram somente pessoais dela.
lindo o Senhor no que Ele tem para falar sobre Ele, o que Ele tem para falar sobre o Pai dEle, o que Ele tem para falar sobre o reino dEle, é muita coisa. Glória a Deus, e estamos cada vez aprendendo mais e mais. É claro, para os que não acreditam, não estão aprendendo, não estão tendo intimidade com Ele, e há aqueles que duvidam, quer dizer, horas acreditam, horas não acreditam, horas acreditam, horas não acreditam, eles estão aprendendo mais lentamente, mas a ideia do Senhor é sempre a mesma, né? Todos chegarmos lá, né? Eles não vão aprender agora, mas um dia vão. Um dia o coração vai ser tocado. O Senhor falou, eu vou ser um mistério a todos eles, até o dia que eu não for mais. É claro, o meu entendimento é o dia que ele aparecer, não vai ter mais mistério, ele está ali. Todo mundo está vendo? Continuando, o Senhor fala, agora, estes são tempos difíceis, este é um tempo de grande hipocrisia na igreja. Essa igreja é a igreja dele, tá? A igreja de Deus está havendo grande hipocrisia. E onde eles estão em seus diários, enquanto eles escrevem. Então o Senhor fala, eu lhes dou uma palavra e eles correm com ela. Eles expandem e se gabam para seus amigos. Olha que atitude, amados. E o Senhor aqui está falando, sim, apesar de eles terem essa atitude péssima de querer ser melhor do que os outros, de mostrar que Ele tem esse poder todo com eles, eles se acham que eles são número um, e etc. Eu ainda continuo trabalhando com eles, mas o Senhor dá uma palavra pequena, e quando eles pegam aquela palavra pequena, eles saem se espalhando e gabando com seus amigos. Deus falou comigo, isso, aquilo outro, etc. Deus está fazendo isso comigo, e isso, etc. Essa palavra, esse tipo de atitude não é agradável ao Senhor, e nem para os irmãos, né, amados? O Senhor continua, quanto a você, agora é para ela, você costuma escrever até 30 páginas de diário, quer dizer, o relatório, o jornal, todas com tintas sem rasuras. Isso vai causar indignação, eles então dirão algo como, então aqui o Senhor está falando que esses fariseus estão falando, o Senhor fala essas coisas, muitas vezes isso é do coração, tá, amado? Do coração dessas pessoas que o Senhor lê facilmente, não é exatamente saindo pela boca. Então, ele aqui fala que esse cristão fariseu, faria cristão, é aquele que é do Senhor, que conhece o Senhor e fala que é do Senhor. O Senhor fala então, e o que esse cristão fariseu está falando, espere, eu sou um erudito cristão de educação superior, ou seja, ele foi formado. Se não acontecesse comigo, seria impossível alguém como ela ser escolhida. Porque ela e não eu tenho PhD nas Escrituras. Eu sou a escolha perfeita de Deus. Olha a atitude, amados. Alguém que deixa as minhas palavras serem poucas, ou seja, ele fala pouco, mas é muito de Deus. Como que essa mulher de baixa posição, ex-pecadora, então aqui ele está falando que esse cristão no coração está falando que ele não é, divorciada e manchada, pode ser usada por Deus. O Senhor está lendo o coração dessa pessoa com essa atitude? Não é possível. Deus nunca escolheria uma mulher assim. Tudo isso foi escrito por demônios. Nossa, já deu 33 minutos, amados, eu vou terminar, tá? Então, estes não serão os seus amigos. Eles acham você detestável. Eu tenho te declarado minha. Deixa eles terem uma palavra. Olha só, o Senhor ainda continua trabalhando com eles, pois o Senhor ama eles e querem que eles voltem. Deixa eles terem uma palavra enquanto eu te concedo 1 milhão. Alegre-se! Aqui está como é lindo o Senhor, né? O Senhor trabalha com todos realmente. Tem esses que são dele, mas tem esse tipo de atitude, o Senhor está trabalhando. Dá uma palavrinha só para eles. E para nossa irmã escolhida, ele dá 1 milhão. Continuando, o Senhor fala aqui, há uma razão pela qual eu tenho permitido isso, que ela tem problema em escrever, ela tem muita dor, mas você vai entender um pouquinho, muito breve. O Senhor continua, lembre-se de que muitas vezes é através de grandes provações físicas que eu posso ser encontrado por você, ou seja, por todos vocês aí, ele nos dá essas provações físicas. Continuando, o Senhor fala, é também através de suas dificuldades que eu crio uma nova paisagem e novas oportunidades. Isso sou eu, diz o Senhor, te livrando do laço do passarinheiro. Armadilhas são permitidas por mim, ou indicadas por mim, por várias razões. O Senhor explica por quê. Às vezes é para parar uma direção em que você está indo,
e por nenhuma habilidade sua te liberar e te curar, você então não teve escolha a não ser permitir essa armadilha, uma armadilha que me permitiu levá-la para outra terra. O inimigo pensou que finalmente ele havia destruído sua vida. Em vez disso, eu te levei para longe, onde o inimigo não poderia ferir a sua família. Você não fez nada por conta própria para se libertar, não, nem a sua família ou amigos. Fui eu quem te libertou, diz o Senhor. Eu também te deixei desconfortável onde estava, para que ficasse muito claro para você que você não tinha opção, mas ficar onde estava. Você e seus amigos e até mesmo seus animais de estimação estavam todos sob ataque do inimigo. O que eu estou falando aqui, amado, muitas vezes a armadilha acontece conosco, muitas vezes não, todas as vezes. É por permissão dele e é para te levar, primeiro para que ele ter a sua atenção, ou te levar para um lugar melhor, ou uma nova direção melhor, e tudo para melhor, apesar do inimigo achar que está te destruindo. Ele no final está fazendo até o bom para você, porque o Senhor está trabalhando em você. É isso que ele está falando aqui. Eu acredito. Confirmem com o Senhor. O Senhor continua aqui. Agora, diz o Senhor, eu percebo que já tem se passado mais de 8 anos desde o seu acidente, e agora você deseja ser curada. Não, no entanto, ainda há uma ordem de negócio faltando, então me permita ir antes de você. Erin, você vive a sua vida por mim. Isso aqui é o que nós hoje já temos pensado dessa forma. Ele que vive por nós e não nós mesmos. Você me ama e me alegro em você. Você me procura ao longo de seus dias. Você ora por milagres e sonhos enquanto dorme. Você ora por seu marido, seus filhos. Você ora por seus amigos e seus filhos. Você ora para que eu os cubra e os mantenha longe da armadilha que o inimigo arma para cada um deles. O inimigo procura todo mundo, amados, principalmente quando ele quer derrubar você. Ele vai para sua família, ele vai para os seus amigos, ele vai para todo canto. Mas aqui o Senhor, quando você ora, o Senhor faz, o Senhor cria, então, o Senhor quebra o laço desse inimigo, que é o maligno. O Senhor continua. No entanto, você não deve se preocupar, pois eu vou te livrar com segurança de tudo isso. Ele está falando para todos vocês. Você vai se alegrar com os lugares que eu vou te levar, diz o Senhor. Eu vou honrar você e os jejuns de seu marido, dando grandes bênçãos a você e a seu marido. Eu sei que você se preocupa, mas, por favor, diz o Senhor, não se preocupe. Eu tenho grandes coisas planejadas para aqueles que me amam. Isso aí é você, amados. Ele tem grandes coisas para você. Embora o inimigo pareça estar vencendo, tenha certeza de que é apenas porque os relatórios favorecem o mal e os repórteres gostam de más notícias. O Senhor continua, no entanto, há boas notícias e em breve as notícias serão muito boas. Você ama a sua família e seus amigos do site. Ela tem um site que chama Ninho. O nosso é os Mistérios de Deus. Devem continuar a se preparar os seus campos e manter os seus corações em mim. Eles não devem permitir que o inimigo se estabeleça. Vocês são guerreiros, e ele fala sobre isso. Eles devem fazer uma boa corrida. Isso significa fazer tudo o que pode e continuar a desenvolver os seus pontos. Eles devem continuar a trabalhar em seus pontos fortes e confiança. Eles não devem desistir e enfraquecer, mas sim permanecer guerreiros. Amados, isso não é o caso, por exemplo, de você não estar cansado, de guerrear. Eu sei aqui, eu sou testemunha falando para vocês, a guerra aqui comigo é dia e noite e não para. O Senhor às vezes me dá refrigério e eu já ouvi de muitos que isso assim acontecem. Mas o inimigo quer te desgastar e quer fazer você desistir e quer fazer enfraquecer. Mas o guerreiro continua, amados, e isso dá orgulho ao Senhor. Continue guerreando, usando Ele. Entregue todos os seus cuidados a mim. O guerreiro do Senhor ativa o Senhor nessas batalhas, porque Ele vai na sua frente, abrindo o caminho, destruindo o laço do passarinheiro do inimigo. Continue em seu curso, mesmo que você esteja com medo às vezes. Nunca desista, amado. Ative o Senhor em sua vida e Ele vai guerrear. Ele faz isso comigo dia e noite, amados, principalmente à noite. Sim, o inimigo perturba, o inimigo faz isso, faz aquilo outro, e às vezes dói, e de repente vem a vitória
nossa, porque o Senhor nos deu a vitória. Continuando, o Senhor fala, lembre-se de que eu sou aquele que vai à frente e opera através de você em tudo que você faz, ou seja, você e o escudo da fé e a espada do Espírito é o Senhor que vai à frente lutando, é as armas que você tem lutando contra o maligno, e você sempre vence no Senhor, sempre, porque é o Senhor que te dá você, o Senhor já é vitorioso. O Senhor continua, sou eu que guio a sua caneta no caminho que você deve seguir. Isso aqui ele põe um ponto final àqueles que duvidam ainda da nossa irmã. É ele que dirige a caneta dela e o que ela deve escrever. E o Senhor termina a falar, você é muito amada, Erim. Ele só podia falar, você é muito amada, e ele fala, você é muito amada, Erim. Aqui o Senhor termina. Foi um pouco longo, acredito que eu tive muito o que falar da experiência que o Senhor tem nos dado, e eu acredito que é as palavras do Senhor para muitos de nós ao redor do mundo, para todos nós sempre aprendemos na palavra do Senhor. É igual a Bíblia, você pode ler o mesmo verso 1000 vezes que fala com você diferente. Fique na paz, amor do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, lhe pedimos que o Senhor abençoe essa mensagem para os seus propósitos somente, Senhor, que todos os corações da terra recebam as suas mensagens, recebam o teu amor e que todos arrependam e voltem ao Senhor e reconheçam que o Senhor é Deus sobre todos nós. Em nome de Jesus, pedimos a santificação dessa mensagem. Em nome de Jesus, amados, fiquem na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Até a próxima.